nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Agora, a Gospel Manancial apresenta programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Um programa com muita reflexão, oração e a poderosa Palavra de Deus. Na apresentação do pastor Antônio, pastora Sueli e diaconisa Luana. Um programa para toda a família. No ar, programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa tarde a todos. Está começando mais uma programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Já vou estar me apresentando e também as minhas companheiras, e logo mais a gente já vai estar orando e iniciando mais uma programação que é para o Senhor, para exaltar o teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, uma tarde de bênção para todos vocês, que todos vocês sejam tocados nessa tarde pela palavra do Senhor, né? Pelos louvores, pela nossa reflexão aqui, que todos estejam preparados aí, né? Se preparem para receber o melhor de Deus nessa tarde. A paz do Senhor, irmãos, uma boa tarde a todos. Agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos deu, vida, um sopro de vida, e mais um dia para estar aqui falando da palavra dEle e engrandecendo só o nome dEle. Amém? ressurgiu e vivo com o Pai
está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Já estaremos orando e agradecendo mais um dia pela misericórdia de Deus, né? Estamos aqui pelo milagre de fôlego de vida também. Amém, meus amados? Estaremos apresentando a todos, aos nossos amigos, não dá para falar o nome de todos, mas todos sabem que a gente apresenta todos os programas, o nome de cada um, e assim estaremos fazendo do mesmo jeito. Amém, meus irmãos? Aos meus amigos pastores, aos ouvintes fiéis aí que estão do outro lado ouvindo, novamente eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus e estaremos orando. Amém? Oramos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Querido Pai, Deus poderoso, Pai celestial, Deus eterno, aqui estamos, Pai Senhor, soberano, para fazer eu mais te uma peço, meu Deus, programação. nos guia Ó aqui, Deus, Senhor, porque a entra, nossa Senhor direção Jesus, com as é o suas Senhor, é o mãos, Espírito entra com Santo seu de Deus, propósito nesse lugar. Deus Todo-Poderoso, Pai visita querido, cada Pai um que amado, esteja na casa de cada um, Ó e os Senhor anjos de Jesus, proteção amado, continuem querido, nós na casa de estamos cada um. agradecidos, Deus Senhor, Pai, pela Deus Todo-Poderoso, nossa nós vida, necessitamos da pela Tua nossa casa, presença, pelo nosso alimento. nós temos que estar na Tua Pai presença, querido, Pai amado, pois eu nós, te sem o agradeço, Senhor, sem a por Tua tudo que presença, tem não feito somos na nada. nossa vida, Como Davi falava, pelos nossos Senhor, livramentos, tire tudo de mim, Senhor pode tirar Jesus, até o trono, tudo que o Senhor quiser, mas não me tire a Tua presença. Meu Deus, não tire a Tua presença de nós,
pois a tua presença Senhor nos é fortifica. misericordioso, Buscamos Senhor é ao fiel. Senhor porque Nós queremos, precisamos, Senhor, nessa tarde entregar nas necessitamos tuas seguir mãos os passos de Jesus. todos os ouvintes Temos que dessa ser rádio, imitador de todas as Jesus. pessoas, Senhor, Pois que é, nesse como nós momento buscamos, se buscando ajoelham no para vale, orar, buscando nos todas as montes, pessoas buscando que nas acompanham, madrugadas, meu Deus, as orando, programações jejuando, dessa rádio. fazendo Ó consagração, Deus, entregamos as suas e mãos à pedindo família que nos discernimento na acolhe palavra. nesse lugar, pois é assim que família temos do que pastor estar, Alain. nos deleitando Ó no Deus teu querido, caminho, vem na livrar, palavra do vem Senhor, guardar, vem né? proteger, Senhor nos seus, Jesus. nas suas veredas, Traz o renovo, buscando a meu todo Deus, tempo que pode, para pois todas o Senhor as fala famílias, para todas as que está pessoas. batendo as portas. Ó Deus, E abre se as abrires, comportas do entrarei céu, vem e cearei abençoar contigo. todas as famílias. Então, amados, vamos continuar Ó em Deus perseverança, querido, nós pedindo te a Deus. Eu agradecemos, apresento a Senhor, todos mais os meus uma vez amigos, estarmos aqui, ouvintes Senhor, fiéis, porque o né? Senhor até aqui Aqueles nos que também sustentou. acompanham a live. Pai Deus querido, abençoe Pai a todos, amado, meu muito Deus. obrigado Visita aos pelos hospitais, nossos aos amigos, mercados, às nossos cadeias, aos ouvintes, presídios, todos aos os fóruns, dias. a todo o Pai departamento, querido, Pai a amado, todas as deixando congregações. todas as E nossas misericórdia eu te peço e te clamo e aflições, todas suplico, as Senhor, nossas pela nação necessidades mundial. nas tuas mãos nessa O tarde. Senhor nos ajuda a buscar essas Pai, almas, a entra, ganhar essas Senhor almas para o Jesus, teu nas reino. nossas vidas. Como o Senhor fala, Deus, buscar vem ao reino fazer em o primeiro seu lugar, querer, ao reino Pai. de Deus, Ó Deus, vem e a tua visitando, justiça, Senhor, os e as demais doentes, coisas o Senhor vem vos visitando, acrescentará. Senhor, os moradores Deus de Todo-Poderoso, rua, obrigado. O todos Senhor os também médicos fala aqui de em Itu. segundo mandamento, Ó amar a Pai teu querido, próximo Pai amado, como a si vem mesmo. trazer a sua E assim fazer o bem proteção. Vem aquele nos que você guardar, pode. Senhor, debaixo Porque das quando tuas estamos fazendo asas. bem, Ó estamos Deus fazendo querido, bem Deus para nós amado, mesmos e, claro, toca, para o nosso Deus, em Senhor, cada um de Jesus nós Cristo. e faz o seu Amém? querer, Deus Pai. abençoe a todos. Nós Eu já agradeço em nome de agradecemos, Jesus. Senhor, Eu em nome do apresento Senhor também a essa Jesus. rádio, aos programadores Amém, Pai. e ao nosso querido pastor Aleluia, Alan Barreto Jesus. e a tua família. Vai um forte abraço da programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Amém, pastor? Glória Deus a abençoe aleluia. a todos em nome de Jesus. Meus amados, e hoje a gente já vai estar iniciando a reflexão de hoje, que vamos falar da família salva. Como salvar a nossa família, como ajudar a salvar a nossa família. Família salva, família na salvação. Amém? Deus abençoe a todos. E eu espero que Deus, sempre Ele quer falar com nós, sempre Ele fala com nós, e temos que estar atento para que Ele venha a trazer. Ele traz sempre o que é bom, mas para que a gente venha a prestar atenção o que Ele quer mais de bom, porque Ele só quer o que é de bom para nossas vidas, né? Sejamos obedientes para continuar no caminho da salvação. Amém? Deus abençoe a todos e já vamos estar iniciando a reflexão de hoje. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos e até daqui a pouquinho estarei de volta. Glória a Deus. Amém, irmã Sueli? Glória Aí a está, Deus. né? Mais um dia. Então vamos na reflexão de hoje, que é família salva, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, uma boa tarde, a paz do Senhor a todos vocês. Hoje a gente vamos falar sobre a salvação da família, né? E o texto de hoje está em Atos 16, 25 ao 33, que fala sobre essa parte de salvação de famílias, né? Então aqui está: sempre que Deus fala sobre a vida eterna, a unidade básica sempre é o indivíduo e nunca a casa. Entretanto, quando se trata de salvação, Deus sempre usa a casa como uma unidade. A casa é onde afeta a bênção, a maldição, a prosperidade, a graça, onde existe legalidade no reino do Espírito e etc. E o que é a punição? Qual é a punição de Deus sobre a nossa casa, né? Deus, ele nos pune, irmãos. Se nós temarmos, se nós obedecer, Deus vai nos punir, sim. Porque Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça também. E qual pai que não repreende o seu filho, né? Esse é o nosso pai. Ele também pode nos repreender. Porque esse pai
que é o nosso Deus, Ele nos dá tudo. Ele fez um mundo perfeito, mas pelo pecado, né? Pelo pecado que entrou no mundo pelo homem, todos nós somos pecadores e todos nós erramos e estando errando, a gente tem que ser punido, né? Eu creio que cada um erra, né? Todo mundo erra, ninguém é santo, né? Então nós sabemos que não podemos ficar errando demais também. Quando erramos, nós temos que pedir perdão, né? Pedir perdão ao nosso Deus, porque não podemos errar todas as horas, né? Então, irmãos, 5 exemplos de famílias punidas por causa de apenas um membro, né? Aqui, a primeira família, a primeira casa foi a casa do faraó, em Gênesis 12, 17, que fala assim, se quiser pegar aí, irmãos, Gênesis 12, 17, que fala: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Aqui está falando que foi punido por causa de quem? Foi punido por causa da Sara, mulher de Abraão, né? E agora, a segunda casa que foi punida foi a casa de Ebimeleque, que está em Gênesis 20, no versículo 18, que fala: porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão, né? E a terceira, a casa de Davi, que está em 2 Samuel, no versículo 12, no capítulo 12, no versículo 10 e o 11, que fala: agora, pois, se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste, tornasse a mulher de Urias, o Heteu, para que te sejas por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tornarei tirar mulheres tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e deixarei com tuas mulheres perante esse sol. Aqui tá falando Davi. Davi virou as costas para Deus, começou a fazer coisas erradas, né? E Deus disse que abençoaria ele se ele andasse em caminho reto, né? Mas como ele caiu na tentação, fez coisas erradas, coisas que não agradou a Deus, então Deus, ele colocou a punição sobre também o reino e a casa dele, né? Perdeu os filhos, né? Bastante coisa aconteceu lá naquela casa lá. Se os irmãos quiserem ver, está em 2 Samuel 12, né? Versículo 10 e 11. E aqui a outra casa é a casa de Acabe, que está em 1 Reis 21, 22. Fala: e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E a quinta casa é a casa de Datã e Abirão, que está em Deuteronômio 11:6, que fala assim: e o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo que subsistiria, eles pertencia no meio de todo Israel. Irmãos, Deus, ele abençoa a gente, mas a gente não pode ficar teimando, não pode ficar desobedecendo a ele, porque ele é um Deus de justiça, né? E ele é o nosso Pai, que, como eu falei, ele pode sim, né? Ele pode sim repreender os teus filhos, né? Aqui em Deuteronômio 11:20 fala: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvir o mandamento do vosso Deus,
né, que hoje vos mando. Aqui então, irmãos, ó, o 28. Tirei daqui. Perdão, irmãos, eu vou continuar aqui a mensagem. A promessa da bênção da salvação do Senhor na casa, a base de nossa fé são as promessas de Deus. Se nós firmarmos nisso, seremos abençoados, e a promessa de Deus é para a salvação de toda a nossa casa. Se Deus pode punir uma casa por causa de um membro, então é verdade também que Ele pode abençoar uma casa por causa de um membro só também, né, irmãos? Se tiver uma pessoa da sua casa servindo a Deus, essa pessoa é a coluna da casa. Essa pessoa tem que estar firmada em Deus, né? Ela tem que se afastar do mal, tem que buscar estar sempre em oração para que ela não caia, né? Vigiar e orar para que ela não caia, porque essa pessoa ela pode levar os membros da casa dela todos para a igreja. Ó, exemplos de casas abençoadas por causa de um membro no Velho Testamento. Aqui, a primeira casa foi a casa de Noé, né? Noé foi abençoado por Deus, foi escolhido para ser salvo daquele dilúvio, ele e a família dele, né? Ó, por ocasião do dilúvio, o Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. A arca foi preparada para toda a família. A Bíblia diz que Noé era justo, mas em nenhum lugar diz algo assim sobre seus filhos. Mesmo assim, a salvação foi para os filhos e as noras. Se cremos assim, Deus honrará a nossa fé e salvará a nossa família. E o segundo, irmão, a segunda casa abençoada por Deus foi a casa de Abraão, que está em Gênesis 17, do 12 e 13. Deus fez uma aliança com Abraão. O sinal da aliança era a circuncisão. Por isso mandou circuncidar toda a casa de Abraão, bem como os escravos comprados por ele. Assim, a aliança de Deus com Abraão era estendida a toda a sua casa. E a terceira casa foi a casa de Obed-edom, que está em 2 Samuel 6:11. Aqueles que são cabeça da família podem buscar a salvação de toda a família, porque essa é a promessa de Deus. Devemos nos agarrar a esse princípio e reivindicar a bênção de Deus, né? A casa de Raabe também foi muito abençoada, que está em... que aqui está Josué? Isaías 2, 19, 6, 17 e 23. Ó, Isaías 2, versículos 19, 6, 17 e 23. Raabe foi uma prostituta que escondeu os espias de Israel. O sinal da salvação de Raabe era o fio escarlate na sua janela. Todos os habitantes de Jericó foram mortos, mas os que estavam dentro da sua casa foram salvos. Aqui, irmãos, tem uns exemplos de casas abençoadas no Novo Testamento. Jesus, Pai, seja nessa casa. Lucas 10, 5 e 6. A bênção e a paz repousam sobre a casa e não somente sobre o indivíduo. Deus adota a casa como unidade de sua graça. 2. A casa de Zaqueu, irmãos. A casa de Zaqueu em Lucas 19, 9. Quando Zaqueu recebeu Jesus, ele disse que a salvação havia entrado naquela casa, né? É tempo de começar a pensar na salvação da sua família, a sua casa, e não somente em indivíduos. Ainda que a vida eterna seja individual, Jesus declarou que houve salvação na casa de Zaqueu, né? E a terceira casa é a casa de Cornélio, que está em Atos 10, 2 e Atos 11, 14.
Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, mas ainda não era salvo. O anjo de Deus lhe apareceu e disse que ele ouvia a Pedro, que traria palavras para salvação dele e de toda a sua casa, né? Precisamos alargar a visão do nosso trabalho. As células devem ser cheias, não apenas de indivíduo, mas de família, né? Os cultos têm que ser cheios de família, irmãos. Não somente, né, de indivíduos. Tem que ter famílias. E a quarta casa foi a casa de Lídia, que está em Atos 16, 14 e 15. O apóstolo Paulo, junto com Timóteo, entra na primeira colônia que pertencia à Europa, e ali, depois de sua pregação, o Senhor abriu o coração de Lídia e ela se converteu. E a Bíblia Sagrada diz que ela foi batizada com toda a sua casa, ou seja, toda a sua família. E a quinta casa foi o carcereiro de Filipos. E nos apegar a essa promessa. A casa precisa ser o alvo do nosso trabalho. Se visamos casas, ganharemos casa. Deus faz as coisas de acordo com a nossa fé. Está em Atos 2:39, irmãos. E o que devo fazer para a salvação da minha casa? Josué 24:15. Olha, nós devemos de fazer intercessão e jejum, que está em Jó 16, 8 e 9. A oração com jejum são os irmãos gêmeos para quebrar toda a cegueira espiritual que o diabo colocou sobre a nossa casa. Nessa intercessão você deve fazer pelo menos duas coisas: quebrar toda a ação do diabo e pedir que o Espírito Santo convença do pecado, né? A segunda casa, dar bom testemunho, 1 Pedro 3, 1, 2. Muitas pessoas não se convertem pelo mau testemunho daqueles que o cercam. 3. Creia que o Espírito Santo está trabalhando. A partir do momento em que você começou a orar por essas pessoas, o Espírito Santo está trabalhando na vida delas. Você não está vendo, mas o Espírito Santo está trabalhando para cumprir a promessa da salvação da sua casa. 4. Aproveite as oportunidades para testemunhar. Testemunhe na sua igreja, testemunhe aí nos cultos onde vocês vão. Está em Romanos 10, 13 e 15. Deus, nesses dias, nos dará grande oportunidade para falar do seu amor. Por isso, não perca nenhuma delas quando surgir diante de você. 5. Não veja seus familiares como eles são, mas como se tornarão. 2 Coríntios 5,16. Então, irmão, há uma promessa. Eu vou estar lendo aqui para terminar. Há uma promessa de salvação para toda a sua casa. Há uma promessa para toda a sua descendência. E nesses dias, cremos que muitas famílias serão alcançadas. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Está em Salmos 112, do 1 ao 3. Glória a Deus, né, irmãos? Ó, que Deus derrame grande bênção aí na sua casa aí. Que Deus derrame bênção em tudo que vocês tocarem as suas mãos. Porque devemos de ouvir a palavra do Senhor e buscar cada vez mais, né? Eu vou estar aqui passando então com o pastor Antônio. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Glória a Deus por essas palavras, pois são puras e verdadeiras. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E família, tudo que Deus criou é um projeto dele. Família não é diferente. A família é um projeto de Deus, né?
vamos estar lendo aqui, como já foi citado aqui, Noé, né, com a sua família, no capítulo de Gênesis, no capítulo 7, no livro de Gênesis, no verso 1 que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, depois o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmeas, para conservar em vida sua espécie sobre a face da terra, de toda a terra. Amém, meus amados? Então, como a gente vê, tem aí a referência, né? Noé e vários outros também que salvaram, né, a sua família e levaram a salvação a quem pôde. Então, a família, como eu falei, é um projeto de Deus que temos que a todo tempo estar buscando sabedoria. Para quê? Para que a gente venha a passar o que é de Deus, a falar do caminho de Deus, né? Para que fique em geração, que seja deixado um legado, né, do pai ou da mãe, e assim do irmão para o irmão, né? Para que sigam verdadeiramente o caminho de Deus, que é o caminho de Cristo e do Espírito Santo, o caminho da Santa Trindade para a salvação, para buscar o reino de Deus, né? A família foi e é sempre e sempre será um glorioso projeto de Deus. Desde o início, Deus planejou a família ideal que vivesse em total santidade, mas isso não aconteceu, né? O pecado entrou na humanidade, maldade, né? E a corrupção do homem se proliferaram sobre a terra, e o juízo de Deus foi anunciado. Deus resolveu limpar a terra, exterminar os iníquos, né? Então, depois disso que veio a acontecer isso, muitas das coisas já aconteceu durante esse acontecimento, depois da nova geração que Deus veio a criar, que veio Jesus a dar a nossa salvação, nos lavar com o seu sangue e nos remir, e pagar um alto preço pela nossa vida, pela nossa salvação. Nós vivemos livre em Cristo, mas temos que buscar ao seu caminho, para nós nos permanecer no caminho da salvação, aonde fala na palavra que os nossos nomes daqueles que seguem e servem ao Senhor e servem aos seus irmãos esteja escrito no livro da vida, né? Porém, ele encontra um homem fiel, né, Noé, que fica no capítulo 6, verso 8 e 9, e olha para a sua família com graça e misericórdia. Essa família era provavelmente um modelo para aquela geração contaminada, para salvar esta família. Deus projeta uma arca e manda que Noé construa e coloque nela a sua família, né? 7 pessoas junto com 2 animais de cada espécie. Somente nesta arca haveria salvação da grande destruição. A arca significa salvação, né? Sua família, será que está na arca? Sua família está a salva? Sua família está dentro da arca? Eu repito, será que a sua família está dentro da arca? Então, o que significa estar dentro da arca? Todo mundo
buscando o mesmo caminho, buscando a mesma salvação, se deleitando na palavra do Senhor, seguindo aos seus mandamentos, servindo uns aos outros, amando aos outros como a si mesmo. Então é muito difícil, mas eu acredito que quando um busca, provavelmente Deus está lá em cima, nos ajudando ou ajudando a vocês, para que o resto da família seja salvo. Nós não podemos salvar a família e nem uns aos outros, porque a salvação é individual. Mas o que acontece? Quando a gente busca, quando a gente clama, é o Senhor lá em cima que age. Ele manda os anjos e com certeza a gente consegue ajudar a família a ser salva. Como ele fala, né? Que tu e tua família servirão ao Senhor, então serão salvos. Então vamos correr atrás da nossa salvação, porque temos que estar dentro da arca. E a arca é o que? Jesus. A arca é o que? A busca a estar dentro do caminho de Cristo. Nessa história aprendemos 3 lições sobre o amor, né, de Deus pela família. Então vamos ler o primeiro. Deus tem um plano, né, de salvação para a família. Notem que a ideia da arca partiu de Deus e não de Noé. Em Gênesis 6, 14 e 16, no capítulo 6, no 14 ao 16, Deus tem um plano de salvação para a nossa família. E a sua grandiosa ordem é essa: entra na arca com sua família. Então, quando ele quer dizer entra na arca, nos dias de hoje, é como nos dias de Noé. Assim como ele fala na palavra, que será como nos dias de Noé, quando o Filho do Homem voltar. Então, quando a gente lê e aprende que a Bíblia diz, né, que hoje será como nos dias de Noé, quando o Filho do Homem voltar, não será diferente. Então, quem estiver na arca, a arca significa Jesus. Agora vocês fiquem imaginando, irmão, que se Deus manda o seu filho nesse momento, como será que está a sua família? E se estiver fora da arca? Mas se você estiver buscando, há uma misericórdia aí dentro da tua casa, né? Pela misericórdia de Deus, há uma misericórdia. Eu tenho certeza que muitos deles já se sentem, já são renovados por Cristo. Eles já aceitam a Cristo, já são convertidos, só não admite. Eu acredito nisso. Não sei se é porque o meu coração é um pouco bom, mas eu fico imaginando que muitas das pessoas já estão convertidas, só que não aceita, não quer largar do pecado, porque acha que aquele prazer que é momentâneo é melhor do que a nossa salvação. Mas hoje, como eu estou no caminho de Cristo, eu entendo que a nossa salvação é o que é mais importante para a nossa vida, né? Então é preciso que tome a atitude de entrar na arca, ou seja, de aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador, o único, né, nas nossas vidas. Aí eu falo do segundo plano de Deus. A porta vai se fechar. Então, naquele momento que vai acontecer, que todo mundo está vendo e vai ver, e todos os olhos verão, e todos os joelhos se prostrarão, então, meus irmãos, não vai ter mais tempo, porque a chance está aí, há muitos anos, né? Há muitos anos. Então, a porta vai se fechar. O que mais importa é que durante a construção, Noé anunciou o juízo, né, de Deus por cerca de 120 anos. Eu estava falando de bastante tempo aqui. Por cerca de 120 anos. Por sua vez, não foi ouvido. Toda aquela geração pereceu, condenada pelas águas do dilúvio, né? 1 Pedro 3:18 ao 22. Então nós vemos aí que hoje não é diferente. Muitas das vezes a gente é até questionado, né, que falamos muito
sobre a salvação, mas hoje o que importa para nós é a nossa salvação. Eu acredito que, como Deus fala, buscar ao reino, ao seu reino, aos reinos dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Muita gente aí tem já os seus bens acrescentados, já tem os seus projetos acrescentados, mas o que está faltando? Deus é tão bom que muitas das vezes está dando a prosperidade, mas em cerca... Por quê? Porque alguém da casa está buscando, para que ele entenda. Deus é tão misericordioso que ele faz nós entender, faz eu entender que aqueles que o buscam sabem das bênçãos que estão sendo contempladas na sua vida. Já outros imagina que é porque trabalha, é porque trabalha como cavalo e vai dias e noites, semanas, meses e anos, acha que é só por causa da responsabilidade, do esforço, que Deus está abençoando. Não. Eu fico a imaginar que Deus me deu agora nesse momento esse discernimento, que ele dá porque alguém dentro da casa está buscando, está pedindo ao Senhor, está clamando, está orando pelas vidas que ali estão realizando teus projetos. Eu acredito nisso. Eu acredito que você que está do outro lado, que está pensando aí, também possa pensar assim, né? Então a terceira, vamos na terceira hipótese que eu falei, né? Fora que Deus planejou. Fora da arca só existe morte. O que é fora da arca? É viver no mundo. E a arca continua sendo o caminho de Cristo. É isso que eu entendo nesse texto, né? Não havia nenhum lugar seguro na terra para se esconder. Todas as famílias que se negaram a entrar na arca pereceram. Somente quem estava na arca estava salvo. Fora de Jesus só existe morte. Morte em todos os sentidos, né? Que fica em em João, no capítulo 3, no verso 18 ao 19. Então muitas das vezes nós ficamos a imaginar, hoje eu penso diferente, que por oração, por as orações de alguns amigos, nós conseguimos prosperar. Então por isso que temos que olhar nos altos céus e saber que de lá vem o nosso socorro. Não é só também por o nosso... Claro que nós temos que nos esforçar, claro que nós temos que trabalhar, né? Mas também não morrer de trabalhar, porque como fala Salomão também, tudo é vaidade. Eu acredito que se a gente morrer vai ficar tudo aí, mas não é nem por isso também que temos que conciliar tempo para tudo. Tempo para tudo, como fala no livro de Eclesiastes, há tempo para tudo. Então não devemos nos preocupar, porque quem cuida de nós é Deus. Quem nos dá o fôlego é Deus. Quem providencia tudo é Deus. Quem está no controle é Deus, e Ele vai continuar no controle. Pode correr para onde for, aonde você for, como fala na palavra, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares, pode tudo e vê tudo. Então não adianta nós se esconder, pensar que nós estamos fazendo algo que ninguém está vendo, mas pense bem que Deus sempre está vendo e Ele sempre vai estar no controle. Deus nos dá a opção, né? Vida ou morte, bênção ou maldição, Jesus ou maldição, né? Uma pergunta: Jesus ou o mundo? Deus não sente prazer na morte do ímpio, mas deseja que este se arrependa, né? Que fica no livro de Ezequiel, né? No capítulo 18, no verso 23. Jesus Cristo, a arca da salvação. Temos que entender que hoje a nossa arca é os caminhos de Cristo, é o caminho da salvação. É o único caminho, é o único resultado para que nós buscamos a nossa salvação. Eu tenho certeza que
nessa arca, não importa que afunde, não importa que entre água. O que importa é que ele fala: se estiveres comigo, mesmo que morra, será salvo para a vida eterna, né? Só havia um escape para Noé e sua família, a arca. E hoje qual que é o nosso escape? É a arca, que continua sendo Jesus, continua sendo o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por enquanto o Espírito Santo está aqui conosco, nos consolando, nos ajudando, né? Pelo Espírito Santo ele nos leva para os vales, nos leva para o monte, nos leva para a vigília e nos traz aqui e nos guia para estar pregando a palavra de Deus. Porque só ela é viva e eficaz, só ela é profunda, só ela faz a diferença nas nossas vidas e faz nós sermos diferentes aonde nós anda, aonde nós chegar, né? Nessa arca não entra corrupção, só entra a pureza. Nessa arca não entra engano, só entra a verdade. Nessa arca não entra ódio, só entra o amor, né? Então temos que correr enquanto é tempo, né? Amar ao próximo, como Deus pede no segundo fortíssimo mandamento, né? Só entra o amor. E nessa arca não entra pecado, só entra pecadores para serem justificados. Porque nas nossas vidas, em todo tempo, só vai ter um que nos justifica: é Deus. Nenhuma condenação há para aquele que vive em Cristo e que vive Cristo nele. Então temos que acreditar a todo tempo, buscar sempre discernimento na palavra, buscar sabedoria, buscar a face de Deus, se encher de Deus lendo a palavra, e as demais coisas ele fala que ele vai acrescentar, né? Glória a Deus. A arca é o único lugar seguro, como eu já falei, o único lugar seguro, que é complicado, difícil, porque os céus é tomado às forças. E claro que fácil é entrar nas portas do inferno, que são largas, né? Ampla. E não é fácil seguir o caminho dos céus, que é estreito, né? E é tomado às forças. Então temos que vigiar todo o tempo, cuidar do que é a arca para nós. Então nós temos que cuidar da arca, a entrar na arca e levar a nossa família para a arca, que é o caminho de Cristo, é o caminho da salvação, né? Hoje Jesus é a nossa arca e nele ficamos seguros, agora, sempre, amanhã, a qualquer momento, pois como a qualquer momento ele pode chegar, né? Glória a Deus. Para os que estão em Cristo Jesus, em Romanos 8, no verso 1, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe abençoarem. Hebreus 5, no verso 8 ao 9, né? Então, irmão, para encerrar, eu vou estar lendo aqui, né, um último versículo aqui, que eu falei da arca, que a arca nossa está sendo Jesus e já vem por muitos e muitos anos sendo avisado. Ele fala na palavra: assim será como nos dias de Noé. Então quem não entende, fazer o quê? Mas tem que buscar a entender, para buscar a tua salvação. Como ele fala, a salvação é individual, mas aquele que busca para a família, eu acredito que Deus vai estar achando e vai achando sempre uma misericórdia para que a família se converta, né? Há tempo para que ele volte e consiga tu e a tua família ser salvo, né? Na arca havia suficientes suprimento, né? Em Gênesis 6, 21 a 22. Jesus supre a nossa necessidade. Cristo é tudo em todos, né? Então temos que acreditar que há essa salvação para nossas vidas, mas temos que permanecer na arca, que a arca é, repito, é o caminho de Cristo, é os mandamentos de Deus
e as doces consolações do Espírito Santo, né? Como fala na bênção apostólica. Então temos que nos permanecer a esses caminhos, que é a nossa arca, que não sabemos o momento que vai acontecer, como se fosse o dilúvio, a vinda do nosso Todo-Poderoso, né? Então, amados, eu vou deixar essa palavra para vocês, né? Que acreditem nessa palavra, busquem, porque hoje, como já foi falado, ontem eu falei com meu amigo, pastor Valdo, tá faltando muito, né? A salvação, né? O perdão, sobre a ressurreição. Foi pregado ontem na minha casa e foi bênção, né? Pastor Leandro, pastor Walter estava lá e foi uma bênção o culto. Estamos nos últimos dias falando sobre a salvação, pois é o que Jesus tem nos direcionado a falar. Pois aqui a direção dele não é nossa e o programa é para ele. A propaganda dele aqui é essencial, é primordial. Falar de Cristo, dos mandamentos de Deus. Amém, meus amados? Eu já vou daqui a pouco estar orando, né? Agradecendo aí a todos que ficaram na audiência, né? Aqueles que estão nos ouvindo na rádio também, Manancial 103,3. E eu venho agradecer em nome de Jesus essa rica oportunidade novamente, em nome de Jesus. Estaremos orando e apresentando também o dia de culto para quem quiser estar nos visitando, né? A nossa sonoplasta vai estar aí colocando a vinheta e logo após nós estaremos orando para encerrar. Em nome de Jesus. Atenção, querido ouvinte, convite especial para você. O Ministério Assembleia de Deus Buscando a Salvação convida você e sua família para participar de um de nossos cultos. Cultos às quartas-feiras e domingos, às 19 horas. Anote o endereço: Rua Terezinha das Graças, Elias Chanoski, número 139, bairro Parque Industrial. Rua da Creche André Luiz. Esperamos de braços abertos. Venha participar de um de nossos cultos e ser abençoado por Deus. Na direção do pastor Antônio, pastora Sueli e diaconisa Luana. Não tá não, vamos orar e acabou. Glória a Deus. Então, meus amados, nós já vamos estar orando para encerrar mais uma programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus. E nós estaremos nos despedindo, amém? Pai Celestial, Deus poderoso, eterno Deus, Pai, soberano Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, como eu já te pedi no início, obrigado, Senhor, Deus, leva da tua presença, Senhor, continua, Senhor, usando esses vasos, Senhor, a esses que estão iniciando, Senhor, dê unção a cada um, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa essa rádio, Senhor, abençoa, que essa rádio seja sempre, Senhor, um canal de bênção, um canal da tua palavra. Aqui, Senhor, é um cantinho abençoado de Deus. Abençoa a família do nosso querido pastor Alain Barreto. Abençoa ele, Senhor. Supre a necessidade dele, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, faça, Senhor, milagre na vida de cada um. Aqueles que te pedem, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa. Eu só estou intercedendo, Senhor, para que venha, Senhor, acontecer milagre na casa dos irmãos que te pedem, Senhor. Senhor, venha mudar o cativeiro, Senhor, da casa da irmã Patrícia, Senhor. Que venha, Senhor, a moldar, Senhor, o seu esposo Alessandro, venha moldar, Senhor, sua filha Bárbara, Senhor. Deus Todo-Poderoso, leva, Senhor, da tua presença, Senhor. Eu sei que o Senhor já está providenciando, é no teu tempo, não é no nosso. Senhor, eu apresento a todos os meus amigos, a minha família de Uruburetama, Ceará, também a todos os meus amigos cearenses, também aos meus amigos mineiros, aos meus amigos aqui de Itu
Ó, e de Pai toda querido, guarda, a região. livra, Minhas restaura, sobrinhas que renova, moram na Itália, né? fortalece, Que de vez em quando Deus, nos a cada assiste. um. Também a cantora Ó, Pai, Cida não deixa, Batista, Senhor que Jesus, nos que nós assiste só lá nos Estados nos Unidos. afastemos Também vai de um Ti. abraço ao nosso Ó, Pai querido amigo Pai Pastor amado, Valdo, sua abençoa, família, Senhor, para que nós cada amamos, vez aprendemos mais, a Senhor amar, Jesus, pastor nós Andréia, aprendamos a ao sua seu filho palavra. Henrique, Mário Nós buscamos, e Lívia. Senhor, orar Também ao nosso pelos nossos amigo irmãos, cooperador e amar, Wagner, Senhor, toda a a sua cada um. família, esposa e Pai filhos. querido, nós Em nome de entregamos nas Jesus, tuas continua, mãos Senhor, essa usando tarde, esses Senhor, vasos de todas as Deus, famílias, porque são teu instrumento, meu todas Deus. as pessoas, Eu agradeço, Senhor, Senhor, que pelas estão orando aqui minhas conosco, amizades, Deus. por esses homens de Deus. Pai, muito Senhor, obrigado, guarda Senhor, por e ter leva colocado, a Senhor, todos os nossos os teus anjos de amigos, proteção, as teus nossas anjos vestes, guerreiros, para que guarde, nossos Senhor, em nome de pensamentos. Jesus. Eu já te Muito agradeço obrigado, em Deus, nome de por Jesus. tudo, Abençoa Senhor a todos, Jesus. Senhor, em nome do Pai Em e do nome do Filho Pai, do e do Filho e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Vai um forte abraço da programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus e um forte abraço de Deus em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. E até quarta-feira, se Deus quiser, e assim nos permitir. Amém? A paz do Senhor a todos. Deus abençoe.